Pessoal, hoje eu vou falar mais na qualidade de presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Minas Gerais, uma instituição que eu represento nos anos de 2018 a 2019, como propriamente como cirurgião plástico. E o que me traz aqui hoje para falar é sobre a questão ética, sobre o comportamento adequado que todo médico deve ter. Então, a medicina ela é regida hoje acima, existe a nossa Constituição, as nossas leis federais, estaduais, municipais, e abaixo disso nós temos nosso Conselho Federal de Medicina, que nós temos que cumprir nosso Código de Ética Médica. Seja eu concorde com ele ou não, eu tenho que seguir essas regras que são que a gente aceita no momento que a gente forma, que a gente aceita recebe nosso diploma e se inscreve no nosso Conselho Federal de Medicina, no nosso Conselho Regional de Medicina. Então, todo médico ele tem essa responsabilidade de exercer a medicina com respeito, com integridade, olhando um paciente como um todo, respeitando a integridade desse paciente espiritual, emocional, no caso, integridade mental e também corporal. Então, o cirurgião plástico ou dermatologista ou qualquer profissional da área de saúde, ele tem que respeitar todos esses quesitos, né, no sentido de fazer com que o tratamento seja adequado para aquela queixa, para aquele problema do paciente e que o melhor tratamento seja feito de acordo com essa doença dela. O que eu quero dizer com isso é que hoje na mídia se vê os doutor bumbum da vida, um monte de confusão que a gente tem visto hoje, médicos mostrando fotografias de pré e pós-operatório, médicos mostrando cirurgias que podem ser feitas com facilidade em qualquer local, parcelado de 10, 15, 20 vezes, médicos mostrando questões de consórcio, isso tudo está errado. Eu não estou condenando isso de uma forma errada, mas eu estou te falando que do ponto de vista de ética médica, do ponto de vista de legal dentro da medicina, isso não deve ser feito, porque isso demonstra uma comercialização da medicina. E a medicina não é comércio. Ninguém vende saúde, ninguém vende beleza. O médico ele está ali para propor um tratamento. O recurso que ele recebe, o pagamento que ele recebe desses tratamentos, isso você não está comprando, ele não pode ser a causa. Eu não vou fazer uma toxina botulínica, uma cirurgia por conta do dinheiro que eu vou receber. Mas sim, o dinheiro vai ser sempre a consequência desse tratamento que deve ser feito, indicado de uma maneira correta. Então, realmente a medicina, eu nunca falo que eu tenho um cliente, eu sempre falo que eu tenho um paciente. O cliente ele chega numa loja para comprar um produto e se não tem um produto, que é uma bola vermelha com pintas amarelas e pretas, se não tem naquele dia, o dono da loja vai encomendar e daqui a 10, 15, 20 ou 30 dias, ele pode prometer que aquilo vai estar ali por aquele determinado preço. Na medicina isso não acontece. Eu não posso prometer que o paciente vai ficar bonito, que ele vai ficar satisfeito, que eu vou vender uma toxina botulínica, que eu vou vender uma prótese de mama ou uma cirurgia da face, que ele vai ficar satisfeito. Tudo é feito conforme um exame presencial, ninguém pode fazer consulta por WhatsApp, ninguém pode fazer consulta por telefone, pode ter até alguma orientação, mas a avaliação deve ser presencial, o médico deve examinar, conversar, tocar, examinar esse paciente para que seja proposto um tratamento adequado. É lógico que o médico vai receber sobre isso, mas esse pagamento é uma consequência de um procedimento que ele está indicando de uma forma adequada. E se o médico não julga que aquele tratamento vai ser adequado àquele paciente, ele deve dissuadir aquele paciente daquele tratamento que ele está querendo e encaminhar para o profissional adequado, no caso, por exemplo, o paciente com sobrepeso que quer fazer uma lipoaspiração. Não, esse paciente com sobrepeso deve ser encaminhado para o endocrinologista para que primeiro trate o sobrepeso ou obesidade, para depois ele venha cá no consultório da cirurgia plástica tratar dos excessos de pele, para tratar das sobras que sobraram ali após uma grande perda de peso. Então, a medicina ela deve ser exercida de uma forma ética. O médico ele tem que ser ponderado, ele tem que ser responsável, ele tem que examinar um paciente como um todo, ele tem que saber falar não para aquele paciente, ele tem que, ainda mais no caso do cirurgião plástico, ele tem que ser um psiquiatra, um psicólogo, para identificar daquele paciente qual que realmente é a queixa. Ele tem que detectar que, às vezes, um paciente está vindo aqui querendo salvar um casamento, um relacionamento,
Ele tem que identificar que muitas vezes o problema daquele paciente não é aquela mama caída, não é aquele nariz que ele está julgando feio de 2, 3 meses para cá, ele já tem 30 anos, ele nunca tinha notado isso. Às vezes tem outras coisas relacionadas no dia a dia dele que podem estar causando esse mal-estar dele. Então o médico tem que ter condições, tempo suficiente para conversar, para esclarecer, saber o diagnóstico adequado desse paciente e também explicar para os pacientes esses prós e os contras, né? E também temos a difícil missão de saber se o paciente entendeu ou não, porque não adianta você explicar e perceber que o paciente não compreendeu aquilo que você está explicando e muitas vezes o paciente vai fazer um procedimento que não está de acordo com aquilo que ele deseja. Então o tratamento estético ele não é nada fácil, ele é um procedimento extremamente complexo, que ele envolve a mente da pessoa, as expectativas, envolve o corpo e essa complexidade toda cabe ao cirurgião plástico analisar e conversar várias e várias vezes. O que eu quero dizer com isso é que se você tiver dúvida a respeito disso, não opere com dúvida. É lógico que o resultado sempre vem depois. Não adianta você querer operar com a certeza do resultado. Mas você tem que estar preparado para o bom resultado, que é lógico que a gente nem precisa se preparar, né? O resultado bom ele é sempre bem-vindo, mas temos que estar também preparados para aqueles resultados que não vão resolver plenamente aquela nossa queixa, né? Que aquilo ali você vai dar um primeiro passo e outros passos serão necessários para continuar o seu tratamento. Mas sempre espere do seu médico a verdade. Sempre exija dele um verdadeiro esclarecimento, não somente das coisas boas, mas também dos prós e dos contras de cada tratamento, para ver se você está preparado também emocionalmente para fazer esse procedimento, seja ele cirúrgico ou não, para que você não se depare posteriormente com alguma coisa que, mesmo estando bem, não está de acordo com aquilo que você gostaria que estivesse. Então, prepare-se para a cirurgia, procure um profissional adequado e o que a gente pode desejar é que todos façam um procedimento que eles sejam absolutamente benéficos para a sua vida, mas sempre estando preparado para os prós e os contras, tá bom? Um abraço, até a próxima.